escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, moscadinhas, tudo bem com vocês? Hoje a aula é comigo, com a tia Gláucia, e eu tô sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre a lição 11 da nossa revista, e o título dela é Posso Viver na Fantasia? Interessante, né? Quem aqui nunca gostou de ter uma festa fantasia, quando a gente era criança, ou mesmo na escola, quando precisava se fantasiar do personagem preferido, não é mesmo? Mas não é bem isso que eu vou falar hoje, tá bom? Então, o que seria essa fantasia? Será que ela dá falsa impressão de bem-estar? Pode ser que ela nos faça caminhar na mentira. Ela também pode ser contrária à mente que Deus deseja que tenhamos. E essa fantasia pode nos impedir de crescer espiritualmente. E ela esfria o nosso amor por Deus. Ela também compromete nosso testemunho. E pode nos impedir de viver plenamente a realidade. Se você quer saber mais sobre isso, continue a aula, não perca. E antes de mais nada, vou pedir para vocês não se esquecerem de acompanharem o roteiro semanal. Vou colocar uma foto aqui para você que não está com a revista na mão. E o versículo-chave de hoje é: Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 João 4. Facinho de entender ele, né? Bom, pessoal, e começando o nosso primeiro tópico, a gente vai entender o que seria essa fantasia. Bom, quando somos crianças, a maioria das crianças pelo menos, elas têm manias de adquirir amigos inimagináveis. O meu sobrinho mesmo, o Felipinho, que muitos aqui conhecem, o filhinho do Pipo, não é realmente um amigo imaginável, mas ele tem uma naninha que tem a carinha do Hulk, e ele chama essa carinha do Hulk de neném. E é muito bonitinho. Quando ele brinca com o neném, ele finge que o neném cai, que o neném, ele dá bronca no neném, quando ele leva uma bronca. E, enfim, ele consegue desenvolver um relacionamento com esse neném dele. E isso é muito normal e muito comum. E a partir do momento em que a criança vai crescendo, ela vai perdendo isso. Pode ser um pouco estranho quando a tia Glaucia começar a falar sobre isso, mas muita gente continua vivendo numa fantasia. Existem pessoas que têm o gosto, um vício de se imaginar outra pessoa. Até aí, não tem problema. Quando eu era adolescente, eu adorava imaginar situações que pudessem acontecer, coisas bem típicas de adolescente mesmo. Mas eu não deixava de viver a minha realidade. Porém, pessoas que vivem realmente numa fantasia, acontece o seguinte: elas gostam de usar as redes sociais para fingir ser outra pessoa. Sim, uma foto que não é sua, um nome que não é seu, vivendo um outro estilo de vida. E por quê? Para poder fugir dos problemas da realidade. Isso é bem estranho para quem não tem esse tipo de visão, esse tipo de vício. Mas pode acontecer entre muitos adolescentes, às vezes até um amigo íntimo seu. Por isso que é muito bom a gente caminhar no caminho de Deus e principalmente dar o testemunho. Muita gente usa esse tipo de fantasia para realmente fugir da realidade e dos problemas que nós temos na vida comum. E viver uma fantasia é também muito mais fácil e prático. O problema de viver na fantasia é que quando chega num nível crítico, como um vício, isso pode ser muito prejudicial para aquele adolescente. Porque quando ele volta na realidade, começa a ficar cada vez mais insatisfeito com a vida dele. E também mais difícil de resolver os teus próprios problemas, os teus conflitos. E na adolescência, tudo isso é muito extremo. As inseguranças, a negatividade, as dúvidas,
perceber que agora você é um ser único, cheio de ideias, cheio de decisões para tomar. E às vezes muitos adolescentes acabam praticando o suicídio pela insatisfação que tem nas suas vidas reais. Então, isso é algo muito importante da gente conversar e é um alerta muito grande. Isso não envolve apenas adolescentes, podem envolver também alguns adultos, porque problemas nós vamos ter sempre. E tem muita gente que prefere fugir ao resolver dos problemas. Mas quem anda com Deus sabe que tem um Deus muito maior do que todos esses problemas. E que o fardo que Deus nos dá é aquele que nós conseguimos suportar. Então, se você perceber no final dessa aula que vive num mundo de fantasia um pouco além do nível normal, natural, converse com a mamãe, converse com o papai, ou converse com um amigo próximo, ou com uma tia, enfim, com alguém que você sinta uma interação muito legal e uma confiança também para poder conversar. Combinado? E o nosso segundo tópico hoje é a fantasia da falsa impressão de bem-estar. Vamos entender melhor sobre isso na Bíblia, em Provérbios 1:32b. Provérbios está do lado, aliás, depois de Salmos. Para abrir Salmos é quase no meio da Bíblia. Aí você já encontra Provérbios 1:32b. Bom, por que B? Porque seria a segunda parte do versículo, tá bom? E eu vou ler aqui para vocês, mas eu quero que vocês abram aí também, tá bom? E a falsa segurança dos tolos nos destruirá. Bom, se a gente vive numa fantasia, então a gente não vive na realidade, é algo falso, concorda? Então, o bem-estar falso pode nos destruir. Em outras traduções, pode nos levar à morte. Mas calma aí, não é a morte fisicamente, tá? É a morte de relacionamentos, é a morte da satisfação, você vai viver sempre insatisfeito. Tia Glaucia, agora tá fazendo bastante sentido o nosso versículo-chave. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 João 4. Agora sim tá fazendo bastante sentido. Porque nós não fomos feitos e chamados por Deus para vivermos de sensações e impressões mentirosas. Nós fomos feitos para viver sobre a verdade de Jesus Cristo. E é essa verdade que vai fazer toda a diferença no teu mundo. E pegando o gancho do nosso versículo-chave, eu vou apresentar para vocês o terceiro tópico da nossa aula. A fantasia nos faz caminhar na mentira. Realmente, vamos pensar o seguinte, na minha opinião, tá? Uma das melhores coisas que a gente tem na vida é que as pessoas possam confiar na nossa palavra. E andando com Cristo, nós andaremos sempre na verdade. Bom, um dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, diz: não darás falso testemunho. Bom, então isso quer dizer, falso testemunho também são as mentiras. Nós não podemos mentir. Por isso, eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus 5:37. É um versículo que eu aprendi quando eu era adolescente. E toda vez que eu estava realmente dizendo a verdade, as pessoas estavam duvidando de mim, eu dizia, sim, é isso mesmo. Por quê? Seja o teu sim ou o teu não, o que passar disso vem do maligno. Bom, então a palavra de Deus já nos diz que nós não podemos mentir, ok? E depois de entendermos o que a Bíblia fala sobre a mentira, vamos pensar como a fantasia envolve na mentira. Bom, as pessoas que gostam de viver nestas fantasias, elas acabam tendo ideias e mentiras mirabolantes sobre ela, né? E elas acabam se infiltrando nelas cada vez mais. E acabam passando dias, meses, horas, enfim, dentro dessa realidade paralela. E as pessoas reais mesmo da vida dela começam a fazer pouquíssimas necessidades.
você não tem necessidade de ter pessoas reais, porque o que mais te importa são as pessoas ou as coisas que você inventa. E essas pessoas que vivem na fantasia, elas podem achar que tá tudo bem, que não tem problema nenhum. Mas, no fundo, elas sabem que tudo aquilo não basta de mentiras. Bom, é facinho hoje em dia a gente pensar em pessoas que vivem na mentira. Você pegar o seu celular, seu tablet, o seu computador e entrar em qualquer tipo de redes sociais, encontrar alguns tipos de blogueiras ou influencers digitais, você vai perceber que tudo aquilo não basta de imagens mentirosas. Às vezes, para tirar uma foto perfeita para postar no Instagram, a pessoa tirou mais de 500 fotos, pegando todos os detalhes, transformando tudo em algo que não é real. E às vezes a gente segue muito estas pessoas, curte e acha que estas pessoas realmente têm esse tipo de vida. Mas não é bem assim que funciona. Mas você não precisa ser uma blogueira para viver numa fantasia. Você pode viver nas suas fantasias também, fingindo que tem coisas que não tem, fingindo ser aquilo que não é, querendo parecer algo que não existe. Porque vemos muito disso por aí nas redes sociais. E mesmo na minha época, quando não existia nada disso, e também era difícil. E também existiam muitas pessoas que viviam na sua redoma de vidro, inventando as suas próprias fantasias. Conheço muita gente que era assim. E até hoje, mesmo depois de perder contato, eu não esqueço de algumas mentiras que essas pessoas falavam. Uma vida que viviam que não era delas, dava para perceber. E isso faz com que você seja uma pessoa inexistente, não é real, não é verdade. Abrem a Bíblia de vocês, por favor, e novamente em Salmos, agora no capítulo 15, e vamos ler os versículos 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Bom, aqui tá bem fácil de entender, né, pessoal? Não basta só falar a verdade e não viver na fantasia. Tem que falar a verdade de coração. E aqui está escrito no versículo 1. Assim você poderá habitar no santo monte do Senhor. E aproveitando a tua Bíblia aberta, vamos abrir em João, tá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8, e ver um versículo impactante, que é o versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a tua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Bom, dizer a verdade mostra com quem você anda, e dizer a mentira também mostra com quem você anda. E com quem você quer andar? Você quer mostrar para as pessoas que anda com quem? Dizendo a verdade ou dizendo mentiras? E vamos então para o nosso quarto tópico, que é a fantasia é algo contrário da mente que Deus quer que tenhamos. E para começarmos esse tópico, vou pedir para abrir a Bíblia em Filipenses 4:8. Está no Novo Testamento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o filtro da nossa vida real, das nossas redes reais sociais, está em Filipenses 4:8. Então tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa forma, virtude e digno de louvor. Então, pessoal, vamos fazer uma autoavaliação. Você está vivendo conforme diz Filipenses 4:8? Não se engane, a fantasia ela é boa
gostosa de viver e viciante. E de repente você pode pensar assim: poxa, não estou fazendo nada demais para alguém. Mas sim, você está fazendo consigo mesmo, vivendo numa mentira. E não é isso que Deus quer para nós. E o quinto tópico da nossa aula é: a fantasia nos impede de crescermos espiritualmente? Bom, acho que vocês já sabem responder esta pergunta, né? Mas vamos ler João 17:17 para entender melhor isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um versículo tão curtinho para responder a pergunta: como que alguém que vive de mentiras pode crescer espiritualmente? Em João 17:17 já começa assim: santifica-o na verdade. Bom, pronto, já está tudo respondido. Não adianta, vivendo na mentira você não vai crescer espiritualmente. A santificação é o processo de crescimento espiritual. E o caminho para conseguirmos a santificação e o crescimento espiritual é a verdade. Viver na fantasia, na mentira, não trará crescimento espiritual. E aí, o que vocês acham? A fantasia esfria o nosso amor por Deus? Esse é o nosso sexto tópico da aula. E eu vou pedir para vocês abrirem Salmos 25:5. É um salmo davídico. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Senhor, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Quem é guiado pela verdade sente saudades de Deus. Agora, quem vive na fantasia não quer viver com a verdade, porque ela quer viver livre de tudo que é real. E Deus é a verdade, então ela se livra também de Deus. Com o passar do tempo, a presença de Deus se torna constrangedora, porque Ele é a verdade. E o nosso sétimo tópico é: a fantasia compromete o nosso testemunho. Será que isso é possível? Bom, Deus diz em 2 Coríntios 3, nos versículos 2 e 3, que nós somos uma carta escrita por Deus. O que vocês acham que significa isso? Então vamos abrir a nossa Bible para entender melhor sobre isso. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ai, achei poético, e você? Então, o que está querendo dizer nesse versículo? O que Deus é e o que está querendo dizer por meio de nossas vidas. E lembram nos tópicos atrás que eu disse que eu cheguei a conhecer pessoas que viviam numa fantasia, que mentiam tanto, aumentavam tanto as coisas, que ela, na verdade, ela criou um rótulo: mentiroso. E aquele não era um bom testemunho, com certeza. E vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que alguém que vive numa fantasia, no mundo da lua, numa fake news no mundo das redes sociais, pode ser uma carta escrita por Deus? E o nosso último tópico da aula de hoje é: a fantasia pode nos impedir de vivermos uma realidade. Acredito que aqui você já saiba a resposta. Mas vamos lá. Existem casos extremos que a pessoa pode ficar sem dormir, sem se alimentar direito, sem conseguir se concentrar nos estudos, fica isolada para poder se concentrar em seus sonhos, vive fechado dentro dos games, porque viver um extremo, um personagem, também pode estar dentro desta fantasia, tá bom? É uma bênção poder detectar esse vício logo na adolescência. E posso dizer para vocês, nunca é tarde. Deus sempre nos resgata. Não importa que aquela ovelha tenha ido longe demais. Deus deixa as 99 para poder resgatar você. E há muitos adultos por aí que continuam vivendo em fantasia, que não tiveram a bênção de tentar sair disso logo na adolescência. E há casos severos que a pessoa começa a acreditar tanto na sua fantasia
que se frustram cada dia mais. E a sua vida sempre para, eles nunca conseguem seguir adiante, nunca conseguem realmente crescer, nem na vida espiritual e nem na sua vida particular. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, porque para mim foi muito legal poder administrar com vocês. Apesar da nossa distância, vocês sabem que nós estamos pertinhos e conectados. E agora eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este momento maravilhoso que nós temos em comunhão contigo, entre mim e os nossos alunos, mesmo de forma virtual. E agradeço muito por esta bênção de poder termos esta parte virtual. Que podem existir coisas ruins, mas podem existir coisas boas como este privilégio. Deus, gostaria de pedir ao Pai que o Senhor esteja na casa de cada aluninho que está ouvindo esta aula, Senhor. Abençoe todos os projetos, todas as pessoas, que o alimento nunca falte na casa de ninguém, que o amor e o afeto também nunca falte na casa de ninguém. E que, se alguma criança perceber, Senhor, toque no coração deles, ó Pai, para que eles percebam se estão andando numa fantasia, numa mentira, ou se realmente estão andando na verdade, para que eles troquem o caminho ou para que eles continuem seguindo no caminho da verdade, Pai. E coloquem coragem no coraçãozinho deles, ó Pai, para contar para os papais se realmente estão vivendo numa fantasia e para dar o testemunho, o bom testemunho, àqueles que estão andando pela verdade. Deus, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Peraí. Você acha que acabou? Mas ainda não. Eu tenho um filme impactante para vocês aqui. Um beijo e até a próxima. Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono. E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba: eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça, e aí o leão ruge, porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa, ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida.